Prontinho. Eu vou te passar para anfitrião de novo e checkmate. Vou abrir a sala. Ok. Pronto, Lobão. Boa noite, Brasil. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui ao vivo, falando para todo o Brasil, uma atividade do Sinasep, uma atividade de reta final de campanha, eleger Lula para garantir a nossa rede federal, para garantir as nossas carreiras, para garantir as nossas vidas, né? E hoje com um convidado muito especial. Um convidado muito especial porque faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. É um companheiro, professor EBTT, professor do Pedro II, né? Filiado ao Sinasep, parte da nossa história. Então, a gente queria desejar aqui boa noite ao companheiro Tarcísio, seja bem-vindo. Mas antes de passar para Tarcísio, pessoal, a gente vai começar hoje a nossa atividade apresentando um vídeo, né, para trazer os bons ares que aconteceram aí, as vitórias na América Latina. Então, uma boa música que fala um pouco da América Latina, da nossa história. Então, vamos lá, vamos começar com um vídeo aqui muito bonito da nossa história. Vamos lá.
Que os bons ares da luta latino-americana nos cheguem com muita disposição essa semana aqui no Brasil. E aqui do Nordeste, eu quero mandar esses bons ares do Nordeste para o Brasil afora, né? Vamos lá, vamos levar esses ares aqui do Nordeste aí para toda a parte do Brasil. Então, meu querido Tarcísio, seja bem-vindo à nossa atividade. É uma honra ter você aqui, é um prazer muito grande. Parabéns. Quando eu entrei em contato com você, eu fiz questão de lhe dar parabéns, eu queria lhe dar parabéns aqui publicamente. Você nos orgulha muito a sua história, a sua presença perto da gente. Seja bem-vindo e fique à vontade, querido, aí, para falar dessa importância do momento que vivemos e a necessidade histórica de derrotar o neofascismo e vencer com a democracia. Fique à vontade, Tarcísio. Boa noite, camaradas. Muito bom estar aqui nesse espaço que é também do meu sindicato, né? Eu hoje estou licenciado para o exercício do cargo de vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas sou professor de educação básica da Rede Federal de Educação do Colégio Pedro II, com muito orgulho. Então, estou em casa. Queria começar dizendo que ainda bem, Lobão, que eu assisti esse vídeo desta música umas 3, 4 vezes nos últimos dias, que eu continuo a me emocionar, mas se fosse a primeira vez, eu não ia sei nem como é que eu ia estar falando. O William sabe muito bem, eu me emociono fácil pra caramba. Mas sigamos, porque é isso que a gente quer, né? De pé, lutar, o povo a triunfar. Será melhor a vida que virá, né? Esta música, essa melodia que nos remete, de fato, às lutas no Chile, às lutas na América Latina, né? O povo unido jamais será vencido. É, sem sombra de dúvida, algo que nos toca, porque a gente está desse lado de que quer, de fato, que a vida possa melhorar, que o povo possa triunfar. Então, como o Lobão já disse, eu sou Tarcísio Mota, sou professor de História, formado pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro. Sou professor da rede básica desde então. Eu fui professor da rede municipal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, da rede estadual de educação também no Rio de Janeiro, e em 2005 fui convocado, professor concursado do Colégio Pedro II, e iniciei, portanto, a minha carreira na rede de educação básica federal com muito orgulho, né? Em 2012 e depois em 2013, porque teve um golpe no meio do caminho, né, William? Eu fui candidato a reitor do Colégio Pedro II, a gente fez uma campanha belíssima, disputamos palmo a palmo, assim como esse ano com o camarada Bernardino, mas a gente perdeu a eleição no segundo turno por muito pouquinho. Mas uma campanha que, de certa medida, foi fundamental na minha vida e que a gente pensou muito, inclusive, sobre o projeto de educação para o Colégio Pedro II, de uma educação emancipatória. Antes disso, eu já tinha sido diretor do CEP, do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, e, portanto, a vida sindical sempre foi algo muito importante na minha formação e na minha vida, né? Então, estive na base do Sinasef em algumas históricas greves, inclusive contra o governo do PT, né? Só para a gente lembrar como é que a história vai dando voltas em todos nós, e vou falar um pouquinho disso também, né? Sou fundador do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, e fui candidato a governador do Rio de Janeiro em 2014 e 2018. E fui candidato a vereador eleito em 2016, foi quando eu me licenciei do Colégio Pedro II, e depois reeleito em 2020. Em 2020, eu fui o vereador mais votado da cidade do Rio de Janeiro, derrotando o Carlos Bolsonaro, ficando na frente dele, né, fazendo aquilo que a gente quer repetir esse ano na eleição presidencial. E agora, esse ano, eu fui candidato a deputado federal, me tornei o 6º deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, com 155.629 votos, com muito orgulho, numa bancada de 5 deputados federais, que tem Talíria, que tem Chico Alencar, Glauber Braga, Henrique Vieira, só aqui no Rio de Janeiro. Mas tem aí uma galera, Guilherme Boulos, Fernanda Melchiona, Érica Hilton, Sônia Guajajara, tem gente do país inteiro, Célia Chacriabá, tem gente do Brasil inteiro aí, numa bancada militante em federação com a Rede, que também tem Marina Silva, Túlio Gadelha, portanto, uma bancada de 14 deputados que estará no Congresso Nacional, certamente defendendo as pautas da esquerda, as pautas dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros no próximo período. Então, eu queria começar fazendo um pouco essa breve apresentação e dizendo desde já que estarei a serviço das lutas do Sinasef também no Congresso Nacional. As portas do nosso gabinete estarão
sempre abertas, estaremos em constante diálogo, porque sei da importância de que um parlamentar de esquerda não pode se afastar das suas bases e, sem sombra de dúvida, o Sinasef não só é parte de mim, porque eu sou filiado ao Sinasef, estou em licenciado agora, mas sou filiado, mas porque a educação é a pauta da minha vida e os servidores públicos federais, eu mesmo sendo um servidor público federal, estarei na linha de frente na defesa dos direitos dos servidores públicos federais, dos servidores públicos em geral, mas dos servidores públicos federais em especial. Então, compromisso assumido, né? Espero vê-los, né, sempre por lá, e vamos entrar no debate, que eu acho que é o debate que eu fui convocado aqui a fazer, ajudar vocês a pensarem nesse debate. Como professor de história, né, eu acabo, né, não consigo falar só do tempo presente, né, sempre faço o recurso de voltar um pouquinho no tempo. Como diz Milton Nascimento, né, se muito vale o já feito, mais vale o que será, mas é avaliando o que fomos, né, que a gente consegue prosseguir, né? E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir, para poder citar textualmente, né, a frase, nesse caso, do Milton Nascimento. A gente vive uma situação muito grave nessa eleição, né? Ela é uma eleição decisiva, é disso que nós estamos falando, estamos todos na campanha de Lula desde o primeiro turno, sem titubear, sem evitar, né, de que este é o caminho para derrotar Bolsonaro. Essas coisas são indissociáveis. Nós vivemos uma trajetória na chamada Nova República, em que o primeiro presidente da Nova República, com eleição direta, é o Collor de Mello, marcado com um anticomunismo e um antipetismo muito forte, né, mas um governo de crise que logo, né, é derrubado por um impeachment. E aí nós temos a eleição do Fernando Henrique Cardoso, a chegada ao poder de um tucanato neoliberal que começa o desmonte de um Estado que sequer tinha sido montado definitivamente. Congelou, ele sumiu aqui, Lobão. Não, voltei. Caiu aqui, eu acho que foi a internet rapidamente, perdão. Mas já voltei. Me ouve agora? Tranquilo. Ouvimos. Não sei o que foi que aconteceu, desculpem. Bom, eu dizia que a gente teve, né, um período do tucanato neoliberal, Fernando Henrique Cardoso, desmonte de um Estado que sequer tinha sido construído até o final, que se sucedeu um governo do PT, né, a eleição de Lula em 2002, que, embora mantivesse uma série de estruturas brasileiras, estruturas históricas brasileiras, sem grandes transformações, mudava o sentido da política com políticas importantes de expansão de direitos, expansão, inclusive, da própria questão das universidades, da rede federal de ensino, etc., embora uma série de estruturas, como a reforma tributária, a reforma agrária, né, como uma série de elementos fundamentais, estivesse ainda com dificuldades para avançar nisso. Esse período, portanto, esse período da Nova República, que pega os governos do Fernando Henrique Cardoso e os governos petistas, foram diferentes, mas tinham algo muito similar. Estavam todos baseados numa lógica de um presidencialismo de coalizão que, de uma certa forma, representava o limite e a contradição desse período. Esse período foi acumulando contradições de uma sociedade que, embora tivesse elementos de inclusão pelo consumo, ainda se mantinha insatisfeita com uma série de direitos negados cotidianamente. O projeto de democracia da Nova República, que é um projeto absolutamente generoso, sistema único de saúde, educação pública gratuita, laica, socialmente referenciada, democrática, cultura como direito, desmilitarização das polícias, né, uma perspectiva de preservação, né, do meio ambiente e de direitos dos povos indígenas. Há uma série de elementos que estão consagrados ali na Constituição de 88. É verdade que a reforma agrária desde lá já era um problema grave, gravíssimo, que não estava consagrado nem mesmo, né, na Constituição de 88, mas esse projeto de Nova República, ele foi sempre solapado por um controle, uma dominação política que impunha limites às transformações das estruturas históricas brasileiras, racistas, machistas, de exploração e de opressão do próprio povo brasileiro. Este processo de um projeto que é generoso, mas que não se complementa, de ausência de direitos ao longo do tempo, foi gerando contradições
e como o processo da própria democracia, ou seja, da distribuição do poder entre o próprio povo, o fortalecimento dos movimentos sociais, né, não se deu por completo, e ao contrário, né, muitos, inclusive, desses processos dos movimentos sociais foram perdendo força ao longo do tempo, nós chegamos ao contexto que explica o golpe que retira Dilma Rousseff do poder em 2016. Você tem todas as grandes manifestações de 2013, que, de uma certa forma, manifestavam parte dessa insatisfação, uma incapacidade das forças mais progressistas de captar esse sentimento de indignação, que foram captadas pela direita, que levaram a um processo no sentido inverso, a um golpe que leva a Dilma Rousseff e ao governo do Temer. É curioso entender que do Temer ao Bolsonaro, o que acontece é uma vitória da direita, mas também uma derrota de uma direita tradicional que não consegue construir uma alternativa neoliberal tradicional como do próprio tucanato. E isso faz surgir essa figura personalista, fascista, que foi durante a vida toda um deputado medíocre, que nunca conseguiu, de fato, apresentar qualquer tipo de projeto que não fosse violência, destruição e ódio. Essa figura, chamada Jair Bolsonaro, elevada a uma categoria de mito de uma parcela da população que, sim, era machista, misógina, elitista, mas uma outra parcela da população insatisfeita com aquele regime, faz e constrói a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Portanto, eu quero defender esse processo que, se a gente até a eleição, até o golpe de 2016, nós vivíamos um período em que a gente podia disputar projetos de país, em que a esquerda, por exemplo, se apresentava no processo eleitoral com mais de uma candidatura, né, de esquerda, com projetos de esquerda, o que nós temos com o golpe de 2016 e a eleição de Jair Bolsonaro é a destruição completa da possibilidade de discutirmos projetos de país. Porque o governo de Bolsonaro, e ele dizia isso claramente, ele não é um projeto de país, é um projeto de destruição do que é o projeto minimamente pactuado pela sociedade brasileira da chamada Nova República. Não é por menos que Bolsonaro ataca a ciência, a tecnologia, a educação, o meio ambiente e os vários órgãos, a cultura, a saúde, a um desmonte de qualquer instância e possibilidade institucional do Brasil se pensar enquanto uma república. Eu costumo dizer que nós, no movimento sindical, enfrentamos diversos governos que atacaram a educação de várias formas. Mas nenhum governo, até Jair Bolsonaro, foi capaz de colocar os professores e profissionais da educação e demais profissionais da educação como inimigos da família. Nós vivemos, né, o tradicional até antes do governo Bolsonaro, o que tinha eram candidatos que diziam: vamos defender os professores, vamos defender a educação, vamos defender as escolas, e na hora H não faziam isso. Os próprios processos, né, muitas vezes, de luta que nós conseguíamos nas frestas desse processo, que muitas vezes arrancavam coisas como plano de carreira, que nós arrancamos numa greve do próprio Sinasef, eram processos que a gente lidava com a contradição deles, de dizerem o tempo inteiro, defenderem a educação e não colocarem em prática. Jair Bolsonaro é um nível a mais disso. Ele é a destruição de qualquer possibilidade de educação pública admitida publicamente sobre isso. Ele coloca os professores com a lógica do escola sem partido, com a lógica da intervenção dos livros didáticos, com a lógica dos interventores nos institutos federais e nas universidades. É aquele que tem um ministro que vai chamar a universidade de lugar de balbúrdia, né? Só para a gente ter uma ideia, que vai cortar. Não é o primeiro governo que corta recursos das universidades e dos institutos federais. Nós já convivemos com isso e enfrentamos isso. Mas o nível de corte e a lógica de que esse corte é necessário porque isso não serve à sociedade brasileira é de um nível muito maior. Isso tudo nos leva ao reconhecimento de que não havia projeto de país a ser discutido e debatido, né, com diferenças entre muitas vezes diferenças importantes, mas diferenças entre aqueles que reconheciam um patamar igual. Não era possível partir para este caminho de outras eleições. Era preciso derrotar Bolsonaro e isso precisava ser feito de forma unificada. A campanha eleitoral, portanto, agora de 2022, foi uma campanha construída nesses marcos. E a própria campanha mostrou que era isso mesmo que tínhamos que fazer. Embora a gente tenha perdido neste processo a capacidade de apresentar
uma novidade para o futuro, e isto é um limite, nós precisávamos colocar o retorno a uma normalidade democrática, e esse retorno tinha em Luiz Inácio Lula da Silva a pessoa capaz de encarnar essa possibilidade. Nós precisamos lançar mão de uma liderança fundamental da história sindical brasileira, de um presidente que tinha também uma situação de uma imagem e de uma memória importante, não para mudar o país para frente, mas para retornar um mínimo de normalidade democrática que pudesse nos colocar numa situação onde possamos de novo discutir projetos de país, né? Essa tarefa é uma tarefa que segue em curso nesta última semana. Ela segue em curso e a gente tem que agarrá-la de forma muito decisiva. Nós não estamos apenas falando de um país dos próximos 4 anos. Nós estamos falando do país de uma próxima geração de pessoas que pode se ver diante de uma destruição ainda maior ou da possibilidade que a gente esteja diante, a partir de 2023 e nos anos seguintes, voltando a discutir como é que a gente faz para a vida ser melhor para o povo. Esse elemento e desculpa que eu acabei passando por cima disso, esse elemento, depois de uma brutal experiência que todos nós vivemos, que foi a experiência da pandemia, ela é muito dramática para todos nós, e isso explica uma parte da emoção que a gente tem sentido nessa última semana, da tensão, né, da preocupação que a gente tem tido, porque a pandemia foi e a gente não pode menosprezar isso, uma experiência muito forte na vida de todos nós. E nós vimos a possibilidade e a capacidade de ódio, de morte que existe no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo de pulsão da morte, ele ama a morte. E este processo precisa ser derrotado no próximo domingo. E a gente está diante da possibilidade real de derrotar esse projeto, seguimos na frente. As pesquisas têm apontado isso, mas ainda assim precisaremos lidar com um país onde, no primeiro turno, 51 milhões de pessoas votaram em Jair Bolsonaro. Votaram em Jair Bolsonaro com as mais diferentes desculpas para fazer esse voto. Mas parte dessas pessoas, de fato, vota por uma perspectiva moral, moralista, por uma perspectiva anticomunista, anti-esquerda, muitas vezes, inclusive, fora da realidade. Né? O Lula vai implantar o comunismo. Né? Eu, da minha parte, de alguém de um partido socialista, digo, quem dera, minha filha, não é isso o problema. Né? Nós não estamos diante dessa situação. Pelou de novo, né? Então, vamos esperar só um pouquinho que ele volta. Opa, eu caí? Voltou. Pode continuar. Desculpa, gente, eu não sei o que está acontecendo. Mas isso acontece. Né? E a atividade ao vivo é assim mesmo. E eu estou indo já para o encerramento. Estou apenas dizendo que a gente vai ter que lidar com um país em que o bolsonarismo seguirá sendo uma ideologia importante. E neste cenário, né? Bom, primeiro a gente precisa fazer é ganhar a eleição. E esta eleição, embora a gente esteja vendo que ela é uma possibilidade real, ainda não é uma certeza. Temos alguns dias para não sair das ruas, para fazer as pessoas irem votar. Este é o nosso desafio. E para convencer indecisos, aqueles que estão dizendo que votam Lula, aqueles que apostaram no Ciro, na Tebet, que eles precisam votar e precisam votar no Lula por todas essas razões que a gente está falando, para que a gente possa ganhar esta eleição e estar em melhores condições para fazer todos os debates que são fundamentais para que a vida do povo possa melhorar. Nós temos muitas tarefas pela frente. A gente costuma dizer no pessoal aqui do Rio de Janeiro que a gente sabe que os nossos sonhos não cabem nas urnas. Nossos sonhos são de uma sociedade muito melhor do que pode sair de qualquer governo que vai sair deste processo eleitoral. Mas a gente sabe também que em 2018, nossos piores pesadelos saíram de lá. Esta é a hora de impedir que os pesadelos continuem saindo, de eleger Lula presidente, para que a gente esteja em melhores condições para voltar a um debate sobre qual é o projeto de país, de nação que nós teremos que construir pela frente. Para isso, vocês podem contar com mais esse mandato federal. Não será único, mas será mais um a considerar nesta possibilidade. Para esta semana que falta, com toda a garra, com toda a energia, com toda a capacidade que nós temos para conversar com o máximo de pessoas possível, vocês podem também contar comigo. Eu sei que o Sinazef estará no Brasil inteiro fazendo o que é necessário para que a gente eleja Lula, porque isso significa derrotar a morte desse Brasil
da nova república, porque sabe que é preciso derrotar Bolsonaro para ter qualquer possibilidade de discutir, inclusive, o papel dos servidores públicos da nossa sociedade e o papel da educação pública laica, socialmente democrática, socialmente referenciada e democrática na nossa sociedade, e que, portanto, derrotar Jair Bolsonaro é a tarefa primordial, é uma tarefa fundamental, e para isso nós vamos eleger Lula no dia 13 e vamos seguir em luta, porque de pé, lutar é nosso papel. A gente acredita que só a luta muda a vida. Obrigado, Lobão. Obrigado, pessoal, pela essa oportunidade. Um prazer ver todos vocês. Obrigado. Quem diz a gente, Tarcísio, muito bom. É bom estar com você aqui, mas vamos fazer o seguinte encaminhamento, pessoal. Tarcísio, você fica à vontade, quer ficar com a gente aqui, pode ficar. Vai ser sempre bom. Se você ficar com a gente, depois das 5 falas, você pode fazer um fechamento. Então é o seguinte... Vou ficar um pouquinho, vou escutar. Então, vou escutar 5 falas e faço um fechamento depois. Pode ser? Bom. Então, olha bem, pessoal. Pode ser 5 falas de 3 minutos, pessoal. Quem quiser falar, ou levanta a mão ou se inscreve aqui no chat. Né? 5 falas de 3 minutos serão permitidas. Uma já tem, o companheiro William Carvalho. Vamos lá. Se puder ser mulheres e homens, seria maravilhoso. Então, companheiros que quiserem se inscrever, por favor. Né? Então, nós vamos passar para o William Carvalho, 3 minutinhos, e esperando a inscrição de mais companheiros, tá bom? Só antes de falar, Lobão, tem gente que está me mandando mensagem que não está conseguindo entrar. A Lucrécia foi uma delas. Olha, Lucrécia é uma. Lucrécia chega aqui na sala de espera, eu boto ela para dentro e ela fica e não consegue entrar. Eu acho que alguma coisa com a internet dela. Né? Tá bom, assim que eu acabar de falar, eu aviso a ela. Primeiro, eu tenho notado que ela entra aqui. Valeu, querido. Vamos lá. Primeiro, agradecer a oportunidade ao Sinasef, é isso mesmo, o nosso sindicato tem que estar envolvido diretamente, todos nós temos que estar envolvidos. Agradecer ao grande companheiro Tarcísio Mota, né? Companheiro aqui do Colégio Pedro II, uma trajetória belíssima na política carioca, e dizer que nós estamos numa reta de chegada com chances de vitória, mas não podemos dar mole nesse momento, vamos dizer assim, né? Não podemos ignorar que esse adversário chegou até aqui com um volume de votos que, inclusive, surpreendeu, né? A muitos e muitas, né? A gente achava que estaria mais folgado e a gente sabe que a gente tem muita coisa para consertar na sociedade, mas como disse bem o Tarcísio, né? A gente vai consertar isso depois de ganhar essa eleição. E ganhar essa eleição é fundamental. Parafraseando, né? Ou é a democracia, a civilidade, ou é a barbárie que nos espera. E mais 4 anos de Bolsonaro, eu acho que a gente não resiste. Então, agora é uma guerra, a gente precisa, de fato, convencer os indecisos. Eu, felizmente, já começo a ter satisfação em ver os ciristas que estavam à minha volta já dedicando o voto a Lula. É preciso, eu já fiz até o papel de entrar em Uber, dizer que não tinha voto, mas que eu tinha votado na Simone Tebet do primeiro turno e agora vou votar em Lula porque não dá Bolsonaro, porque agora a gente precisa convencer a grande massa de que a verdade é que o país não resiste a mais um mandato desse troço aí que administra o país hoje. Enfim, é fundamental que a gente tenha em mente que o país precisa de mudanças, a gente precisa, de fato, pensar numa nova estrutura política, num novo país, num novo formato de fazer, mas isso só será possível se a gente derrotar Bolsonaro, porque a gente recomeça a caminhada, né? É um recomeço, e a gente precisa ter em mente de que eleger Lula agora é fundamental para que a gente deixe de ver essa população de rua que hoje cresce a cada dia, a fome nas ruas, a falta de recursos de investimentos na área da educação e saúde se diminuiu muito mais do que se aplicava nos últimos anos durante os governos do PT. Enfim, é a chegada da nossa hora, né, de fazer a diferença. Nós não podemos nos intimidar, temos que ir para as ruas e espero que, inclusive, os nossos sindicatos, tanto nacional como o sindicato local, possam investir efetivamente nisso, porque nós estamos disputando, inclusive, com uma grande parte do capital que apoia financeiramente a candidatura do Bolsonaro. Nós vimos a quantidade de dinheiro que eles despejaram no último período e nós agora temos que entender que a candidatura que de fato representa os interesses da classe trabalhadora é a do Lula.
independente das diferenças que alguns possam ter, de questionamentos anteriores, agora é a hora da unidade para a gente construir um novo país, e isso só vai se dar através da eleição do Lula presidente. Eu termino por aqui, faço minhas as palavras, me sinto muito bem representado pelo que disse Tarcísio, agradeço ao nosso Sindicato Nacional e vamos todo mundo junto para dentro, vamos partir para dentro, porque esse cara não vai ganhar, e a gente tem que manter essa diferença, tem que manter a campanha para cima, e se Deus quiser, domingo, tomar vinho, cerveja, comemorar o fim desse pesadelo. Obrigado, William. Pessoal, olhe bem, nós queremos dar 2 avisos aqui. Primeiro, depois das 5 falas e o fechamento de Tarcísio, ninguém sai da sala, porque nós vamos continuar, depois da gravação, vamos acabar, essa vai para o ar, vai para nossas mídias, mas queremos discutir aqui algumas orientações para de quarta-feira a sábado a gente fazer campanha aí nas nossas bases, no nosso local de trabalho, tá? Então ninguém saia. Ainda faltam 2 vagas, tá? E nós gostaríamos de incentivar as companheiras, mulheres que estão aí, que se inscrevam, né? Para poder falar aqui com a gente. Vamos lá. Companheiro Estândio, 3 minutos. Olá, pessoal, companheirada, boa noite a todos e a todas e a todos. Bom, primeiro, parabenizar o professor Tarcísio, né, pela excelente exposição de conjuntura, muito boa, muito objetiva, inclusive. Professor Tarcísio, eu tenho conversado com muitos companheiros e companheiras da esquerda, enfim, desde o PT, PSOL, PCB, né, PCO, né, PSTU. E, de fato, eleger Lula para derrotar Bolsonaro, né, até mesmo no universo do PSTU, é uma realidade. Pois bem, agora, há profundas divergências em relação a uma vitória Lula, né? Como a esquerda, após uma vitória Lula, né, pode trabalhar diante de uma situação de avanço da extrema-direita, também no aspecto institucional, de valores, de uma maneira mais presente, mais profunda. Não é que a extrema-direita nunca não existiu no Brasil, sempre existiu. Só que agora ela internalizou de uma maneira muito profunda em muitas instituições, inclusive dentro do serviço público. Viu? Como é que a esquerda pode lidar para que a gente possa, de fato, isolar essa extrema-direita bolsonarista, fascista e nazista dentro dessa conjuntura de um governo Lula? Obrigado, pessoal. Querido. Quando eu vi que Tarcísio ia ficar, eu me candidatei aqui a me inscrever. Para que eu quero um comentário seu, Tarcísio, sobre uma coisa que eu vou colocar aqui. Eu tenho dito, Tarcísio, que o segundo mandato de Bolsonaro, ninguém espera que vai ser igual ao primeiro. Não é isso. Uma vitória de Bolsonaro nas urnas, ela é profundamente uma derrota histórica da classe trabalhadora. Vai ser um fechamento de regime. Nós só teremos eleições presidenciais daqui a 4 anos se as cartas marcadas pelo TSE, pelo Supremo Tribunal Eleitoral, permitir que ele faça isso. Senão, ele não fará novas eleições. O Brasil terá um processo de fechamento de regime terrível. Eu digo assim, um cara como Freixo, numa vitória de Bolsonaro, eu não sei se ele termina o mandato dele de deputado federal. Ele vai ter que sair do Brasil, senão ele morre antes de terminar o mandato federal. Né? Um cara como Lula vai ter que sair do Brasil, senão vai morrer. E daqui a um ano, quando essas figuras mais importantes começarem a bancada dos 14 deputados federais do PSOL vai lembrar um pouco os 14 deputados do PCB. Vão ser caçados. Né? Vão ser caçados. Né? É uma outra história. Ninguém pensa que é um mandato igual. É um fechamento de regime, é o fim do serviço público, a carreira BTT se acaba, a carreira PCCTAI se acaba, voltamos àquele esquema de contratar servidores por indicações de deputados, né?
o professor militante, né? O sindicalista vai embora logo, mas o militante, ele vai ser demitido pela PEC 32, pelo que eles chamam de desnecessidade, que ele vai botar uma pessoa para trabalhar no lugar dele, e ele vai ser desnecessário. Então, eu estou falando de uma situação terrivelmente complicada. O dirigente sindical, ou ele vai sair do país, ou ele vai morrer. Essa é a perspectiva de 4 novos anos de Bolsonaro. Portanto, essa é a eleição das nossas vidas. Essa é a eleição das nossas vidas. Eu sei que das urnas não sai a sociedade que desejamos, mas nós temos que levar toda a esperança que dessas urnas saiam a possibilidade de viver, a possibilidade de falar, a possibilidade de respirar. Então, nós não estamos falando de uma eleição qualquer. Então, eu queria ouvir de vocês, se é exagero meu, esse desenho, ou se é isso mesmo, e a gente tem que jogar todo o esforço, né, que nós estamos fazendo para que a gente possa derrotar o neofascismo no Brasil, eleger Lula, e aí já respondendo um pouco o Estânio. E depois de eleger, ir para as ruas para garantir a posse de Lula, e depois de garantir a posse de Lula, garantir a implementação de, por exemplo, como Lula fala, fim da emenda constitucional 93, o teste do gasto. Isso só vai ser possível se a gente fizer igual a Bolívia, cercar o Congresso de Trabalhadores, como eles faziam lá com os índios descendo o Andes, né, na época de Evo Morales. Vamos precisar de um governo, de fazer grandes ações para que essas propostas mínimas que Lula fala sejam implementadas. Eu penso que vai ser assim. Mesmo só para terminar, é bom que se diga, né? A gente fez um levantamento lá, não é bem como o Bolsonaro fala, não. Muitas figuras representativas do Bolsonaro foram eleitas, mas a bancada da esquerda cresceu. Né? É bom que tire isso dessa imaginação que nós estamos com o Congresso. O Congresso ficou tão relacionado quanto já era. Tão relacionado quanto já era. Então, obrigado aí, Tarcísio, por te esperar. Pessoal, antes de passar para Tarcísio, alguém quer mais usar a fala? Mais um, pelo menos, mais uma, pelo menos, uma companheira. Clobão. Oi, querido. Oi, Antonildo, boa noite a todos e todas. Eu não estou conseguindo levantar a mão e eu peço falar, desde já desculpa aí por não abrir o vídeo, porque minha internet não está tão boa aqui no campus. Tá? Boa noite, Tarcísio. Boa noite, companheiros e companheiras. É muito bom ver a gente reunido aqui hoje. Enfim, eu analisando, né, essas últimas pesquisas do IPEC, acho que do Atlas, né, eu acredito que o presidente Lula ele né, consiga ganhar as eleições, né, para domingo, né, e que a gente saia domingo, né, como foi colocado aí pelo companheiro William, né, pelos demais, que a gente possa ser um dia de comemoração mesmo, ser um dia de vitória, né, na questão de derrotar o ódio, de derrotar as fake news, de derrotar o fascismo, de derrotar, né, o neofascismo, o neonazismo, e derrubar, né, um presidente que atacou, né, frontalmente a educação pública, os institutos federais, universidades, ciência, pesquisa, etc. e tal. Enfim, acreditando na vitória do Lula domingo, né, espero que a grande maioria dos companheiros e companheiras aqui também acreditem na vitória do presidente Lula. O que me assusta e que me deixa um pouco preocupado, Tarcísio, é a questão do depois, né, do amanhã. Por mais que o Lula ganhe, e eu acredito também que não vai ser uma margem tão ampla, né, na questão de número de votos, o bolsonarismo, né, o governo, ele vai tentar atacar a democracia de todas as formas. Inclusive, vale lembrar, companheiros e companheiras, que o relatório feito pelo Ministério da Defesa não foi publicizado. Então, ele de uma certa forma, vai dizer que, né, foi uma eleição fraudulenta, vai colocar os seus capangas nas ruas, e eu vou abrir uma aspa, que a gente tenha muito cuidado, né, nas nossas manifestações, no nosso ato da vitória, né, no domingo, porque o bolsonarismo vai estar nas ruas, vai matar, né, se não matar, vai agredir, e isso é um reflexo do Roberto Jefferson, né, que está aí, ele já partiu para o fronte da luta armada. Ele não quer saber, ele atirou na polícia, ele atira na Polícia Federal, e se o cara atira na Polícia Federal, pode ter certeza que ele vai atirar no professor, no educador, no servidor, ou até mesmo no militante, né, de esquerda. O que me assusta é a posse,
Eles vão tentar, de todas as formas, tumultuar a posse, né, do presidente Lula. E uma outra coisa, né, a gente tem que ter muito cuidado, como foi colocado aí, o Congresso, né, o bolsonarismo, o Centrão, eles estão lá no Congresso. Não sei se o Lula vai ter tamanha liberdade, companheiro Lobão, de implantar todas as políticas que ele deseja e almeja, né? Como a revogação da PEC 55, né? A emenda constitucional 95, na verdade, né? Barrar, né, o que hoje está na ordem do dia do Congresso Nacional, que é a reforma, né, administrativa, né, a PEC 33, 32, acho que é isso, se eu não me engano. Se a gente vai conseguir, de certa forma, né, barrar todos os retrocessos que a Câmara e o Senado tá deslumbrando aí para frente. Concordo que a gente aumentou a bancada da esquerda, né? Isso não foi tão, né? Não foi uma eleição tão ruim, porque a gente conseguiu aumentar a bancada da esquerda, né? E a gente sabe que vai ter sim resistência lá dentro do Congresso Nacional, mas a gente tem que pensar no amanhã, né? Há 4 anos do governo Lula e depois dos 4 anos, né? Quem é que vai estar na dianteira, né, do nosso país? Então, vai ser 4 anos de arroxo, vai ser 4 anos de luta, vai ser 4 anos de militância na rua, 4 anos de formação política da base que está precisando, né? Quando eu falo de formação política da base, não é para a gente aparelhar, mas sim para a gente instrumentalizar a nossa base, seja nas comunidades, seja nas escolas, seja na população ribeirinha, nos assentamentos. Eu acho que a gente tem que partir para a militância, né? E tenho essa preocupação também, Lobão. Se o Bolsonaro ganhar, eu espero que não e acredito que não, né? Muitos de nós vai ter que estar indo agora para Cuba mesmo, saindo do país, porque trata das nossas vidas, sabe? Mas não é nem mais de luta. Mas, enfim, encerro por aqui, agradeço os companheiros e companheiras, né, que a gente possa estar intensificando esses últimos dias na rua, né, na campanha máxima do presidente Lula e rumo à vitória, companheiros e companheiras. Valeu, querido. E aí, a última inscrita, e com a responsabilidade de responder, de representar todas as mulheres aqui presentes, a companheira Tânia. Querida Tânia, traga os dados aí de Sergipe, Tânia. Eu sei que Sergipe está mais de 70%. Lá nós estamos bem. Sergipe está bem, a onda vermelha em Sergipe está uma coisa linda, linda, o estado inteiro. Aqui a gente está no 13-13, né? Elegeu 13 para o governo do estado e Lula presidente. Então, assim, gente, após ouvir todas as falas, eu tenho, né, aquela certeza da vitória, né, do nosso Lula, do nosso grande Lula, e também uma preocupação muito grande com o pós-eleições. A gente vai precisar muito, muito unir forças, porque a gente tem de Damares a Sérgio Moro, todo mundo eleito, certo? A gente tem uma ultradireita já eleita, e a gente vai precisar, mais do que nunca, mobilizar todo mundo. A gente precisa colocar todo mundo para apoiar, né, o governo, e a gente precisa também, né, e esse é nosso mote aqui hoje, unir forças assim totalmente nessa reta final. A gente sabe que é uma campanha que está, certo, não tem uma distância muito grande de percentual, né, de um candidato para o outro, né? O Bolsonaro, de uma forma assustadora, eu ainda me assusto com o percentual que ele tem, eu ainda me assusto com a quantidade de pessoas, né, que votam ainda, né, no que está posto, que é uma coisa clara. E, assim, se a gente não unir forças, mais do que nunca nesse momento, e aí eu já vou colocar, né, de novo, aquela certeza que eu quero ter da nossa vitória, da vitória de Lula, a gente precisa angariar nossos votos um a um, cada um da forma como puder. Infelizmente, os nossos institutos eles estão entranhados de bolsonaristas. É uma luta. Hoje mesmo aconteceu uma coisa assim inimaginável. Um professor, ele foi inclusive com o lenço verde e amarelo, ele ficou insultando
insuflando a raiva lá dentro do Instituto Federal, e a gente precisa ir para a rua mais do que nunca. Eu disse, né, Sergipe está numa onda vermelha muito bonita. Domingo a gente teve aqui o toalhaço na orla, a gente teve uma manifestação gigantesca, o número de bolsonaristas era mínimo, eles passavam somente nos carros de luxos dele, né, nas Hilux, aí vai buzinando. Mas a gente tem uma tarefa muito importante nessa reta final. A gente precisa, cada sessão, cada estado, se voltar, tirar tudo que tem, certo? E entregar na campanha para eleger Lula. A gente não pode acreditar na campanha ganha, a gente quer, o coração diz que sim, mas a gente precisa, com todas as forças, ir para a rua para fazer isso. Cada voto conquistado já é uma vitória nossa, seja pelas redes sociais, certo? Seja por que meio você consiga reverter cada voto que se tem. E a gente precisa, no pós-eleição, aí eu vou retomar um pouco também da fala do Antonildo, essa luta que a gente vai ter, a bancada de esquerda aliada, né, a gente, a essa vontade que a gente tem de ver o Brasil voltar, né, a ter o mínimo de dignidade, a gente vai precisar, mais do que nunca, unir as forças e estar em Brasília contra tudo que eles vão querer fazer. A gente vai ter uma dificuldade muito grande, né, com a eleição, com a vitória de Lula, vai ser um governo que vai ser achatado, eles vão fazer de tudo para que não tenha governabilidade, e a gente vai precisar unir essa força, a esquerda vai ter que se unir de uma forma que talvez, né, a gente ainda não tenha a noção da necessidade que vai ter. Então, assim, eu quero só deixar aqui minha palavra, né, os parabéns para todo mundo que está aqui, ao Tarcísio também que falou, e chamar todo mundo, né? Cada um no seu estado, Sergipe, de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí, vamos fazer com que nossas bases, nossas sessões, tirem tudo que tem, tanto seja do dinheiro, seja da mão, do caminhar, para que a gente possa, nessa reta final, eleger Lula e fazer com que a gente viva sem o medo que a gente está. Eu espero, Antonildo, que essa profecia de ter que ir de fato para Cuba ela não se concretize. A gente vai ficar aqui. Só para passeio, só para passeio. Só a passeio, exatamente, só a passeio. A gente vai ficar aqui. Essa aí do Jefferson foi o golpe deles, é uma coisa, né? Eles precisam articular isso. O bichinho, coitado, amparado pelo padre, né? O padre de São João. E a gente vai unir, vamos unir forças, a gente precisa ir nas nossas sessões e pedir a força, e dentro dos institutos a gente precisa chamar todo mundo daqui para domingo e apoiar e eleger Lula. Esse é o nosso mote, a gente vai fazer, pegando o nosso dinheiro das nossas sessões, hoje o nosso objetivo é esse. Tudo que a gente tem, da força de trabalho, força de fala, força do caminhar, força de ir para a rua e também da verba que a gente dispõe para que a gente possa injetar nessa reta final. E domingo a gente vai comemorar muito, eu tenho certeza absoluta. Obrigado, querida. Não é só passeio, não. Também pode ir lá em solidariedade aos companheiros cubanos, fazendo uma grande campanha contra o bloqueio que os Estados Unidos desenvolve contra aquela ilha resistência histórica. Né? Pessoal, exatamente. Olha, a gente ia passar agora para o companheiro Tarcísio, mas Lucrécia, que lutou aqui contra o computador o tempo todo, companheiro do Pedro II, está com a mãozinha levantada, e eu não sou doido de cortar a Lucrécia. A companheira do Pedro II vai falar. Então, Lucrécia, querida, uma exceção aí para você dar um toque aí e terminar passando para o companheiro Tarcísio. Vai lá. Eu agradeço muito. Na verdade, não é nem computador, é o celular. É o máximo que eu consigo com uma internet terrível aqui. Boa noite às companheiras, os companheiros aí de luta. Parabéns, Tarcísio, uma vitória e um companheiro da base, e eu fico muito feliz por você, né, pela sua vitória. E eu moro em Maricá, Tarcísio, presta atenção, que é uma cidade esquizofrênica.
Aqui, o Fabiano tem mais de 80%, né, de aprovação, mas é uma cidade bolsonarista. Eu digo que é bolsonarenta, porque todo mundo aqui se aproveita, né, dos benefícios que o PT oferece, mas votam em peso no Bolsonaro. Na verdade, o que eu queria falar era sobre o estrago que já foi feito, não é? Essa porcentagem de eleitores de Bolsonaro me assusta sobremaneira. É terrível isso que a gente está vivendo. É horrível a gente ver a impunidade, né, de um cidadão que vive na política, que vive da política, como é o Roberto Jefferson, um cara que estava preso, né, incondicional, uma prisão domiciliar, que tem granadas, que tem fuzil, que tem tudo isso, e atira contra a polícia, e isso é quase que um nada consta, isso é quase que uma aceitação. Eu tenho muito medo, eu entendo aí quando o Lobão diz que a gente não pode nem pensar, e eu não posso nem pensar, eu entro em depressão se eu pensar o que pode acontecer conosco, nós sindicalistas e qualquer pessoa que se oponha a esse desgoverno. Então, isso é uma coisa que me atemoriza demais. Eu gostaria de ouvi-lo, né, sobre isso, sobre os sindicatos, como nós, sindicalistas, como nós que estamos de frente para o crime, né, como nós que estamos nessa luta diária e presentes, como é que a gente vai se colocar num caso que Deus me livre. Estou batendo aqui na madeira, né? E a outra questão, sábado, por exemplo, aqui em Maricá, vai ter uma carreata, que aí os bolsonarentos daqui dizem que o Fabiano traz o pessoal de Itaboraí, traz o pessoal de São Gonçalo para andar de carro aqui. Eu vou estar aqui nessa carreata, agora vou estar com medo, porque eu tenho muito medo, porque as pessoas aqui elas são violentas, como são os bolsonarentos. E realmente a gente não sabe como, né? Estou falando de mim, não sei como vou lidar com isso. Não sei se eu aguento mais 4 anos, não tenho nem idade para isso, e estou muito, muito temerosa mesmo. Esperançosa, mas temerosa. Quero ser bem breve, né? Agradeço os companheiros, acho que excelente essa live, excelente esse convite do Tarcísio, e gostaria de ouvi-lo mais, vou falar menos, então, para ouvi-lo mais. E ouvir os companheiros aqui foi maravilhoso. Obrigada, Lobão, obrigada a todos. Valeu, querida. Tarcísio, está aí com você para a conclusão da nossa atividade. Eu quero agradecer muito a sua presença, foi muito importante para a gente. E fique à vontade para responder aí os comentários e também já dar a sua saudação final. Obrigado, Lobão. Olha, queria agradecer muito as perguntas e colocações do William, do Estânio, do próprio Lobão, do Antonildo, da Tânia e da Lucrécia. É isso, acho que foram as 6 pessoas que falaram aqui. Eu acho que o recado que o William dá logo no início, que depois a Tânia reforça, é fundamental. Primeiro, nós não ganhamos nada ainda. Até domingo tem muito jogo a ser jogado. Eles têm dinheiro, eles têm mentira, eles têm, né, redes de fake news enormes, eles têm violência, eles têm, inclusive, uma tática que é, inclusive, de nos amedrontar. Nós precisaremos lidar com tudo isso e precisaremos estar nas ruas ganhando os votos que forem possíveis nesse momento. Para usar de novo o Milton Nascimento, acho que hoje eu estou citando muito ele, nada a temer senão o correr da luta. Todos nós estamos receosos, todos nós temos medos, mas nós vamos com medo mesmo e vamos para frente.
de onde a gente tira? Bom, primeiro, de onde tira a nossa esperança? A gente tira a nossa esperança de vários lugares, né? A fé no povo, né? A fé na própria lógica, a fé que não é possível que o cara faça o que fez durante a pandemia e continue ganhando a eleição, né? A fé de que tem gente que despertou para esse processo, de que o Bolsonaro não é antissistema coisa nenhuma. A esperança sai daí. A esperança também sai do resultado do primeiro turno, gente. No resultado do primeiro turno, 6 milhões de votos na frente. Para que ele vire voto é muito difícil, tão difícil quanto era para nós em 2018, quando no segundo turno fizemos campanha para o Haddad contra o próprio Bolsonaro. Portanto, há uma série de elementos que nos colocam a seguinte situação: não tem nada ganho, mas também não tem nada perdido. Nós estamos no jogo e estamos ganhando o jogo. Estamos ganhando o jogo. A questão é que o jogo não acabou. E, portanto, a gente não pode relaxar. Eu sou vascaíno, pessoal. Estou na segunda divisão. Tá brabo o negócio. Tá brabo. Mas é isso. Se o Vasco não lutasse até o final contra o Sport, né, e deu toda aquela confusão, não quero nem entrar na coisa da confusão, e não lutasse tudo até o final agora contra o Criciúma, a gente não estava em vias de chegar na primeira divisão. Nós vamos continuar no jogo até o final. O Estânio, o próprio Lobão, de uma certa forma também a Tânia, apresentam, o Antonildo, com certeza, apresentam o debate do pós-eleições, né? E aí, é claro, tem dois cenários. Um cenário é esse cenário catastrófico que a gente gosta de não pensar, que é o cenário do Bolsonaro virando as eleições. Ele é difícil, ele não é o que provavelmente acontecerá, mas a gente precisa trabalhar com ele, e isso significa que nós seguiremos na luta, e aí nós temos que lembrar, nós não seremos os primeiros e não somos os primeiros a enfrentar ditaduras, governos ditatoriais, governos de exceção, É claro que é isso, mas nós vamos precisar juntar energia, mas eu acho que isso não vai acontecer. E, portanto, o cenário do Lula eleito também é um cenário sobre o qual a gente tem que lidar. E vocês deram a senha para isso. Num primeiro momento nosso, é o de apoio para que o governo tome posse, para que ele se estabeleça e para que tenha condições de mover as engrenagens e as estruturas do Brasil num caminho diferente do Bolsonaro. E aqui é bom a gente separando as coisas. Como alguém disse, se a gente olhar para a bancada do PL, por exemplo, que é o partido do Bolsonaro, você tem lá uns bolsonarentos, gostei da expressão bolsonarentos, né, fascistas, etc. Mas tem muita gente do centrão, que a gente já estava acostumado a ver. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, no estado do Rio de Janeiro, o cara mais votado do partido do Bolsonaro foi o tal do... teve a Daniela do Vaguinho, que agora está fazendo campanha para o Lula, e teve o Altineu Cortes, que é do centrão, né? Do centrão. E, portanto, aqui eu queria diferenciar uma coisa importante. Naquilo que diz respeito à pauta econômica, e tem elementos centrais da pauta econômica, as PECs, as reformas, que precisarão ser rediscutidas e revogadas, o debate será um debate de negociação com o centrão e as forças da burguesia, da classe dominante, que não vão querer perder parte do seu quinhão. Mas aqui tem um espaço, inclusive, que o Lula é muito, e o próprio PT, eles são muito, inclusive, eficientes neste debate. E nós vamos precisar convencer o governo a avançar algumas casas nesse sentido, a revogar a PEC do teto de gastos, a rever a reforma trabalhista, a fazer o debate da expansão dos direitos trabalhistas para os trabalhadores de aplicativo, por exemplo, coisas que o Lula está apresentando na campanha, que a gente vai ter que pressionar. Mas esse aqui é o debate da negociação e que nós estaremos no apoio ao governo Lula e na pressão para que essas coisas avancem. Na pauta do chamado pânico moral, que é a pauta que mobiliza os bolsonaristas, aqui é o lugar em que a gente vai ter que estar enfrentando os fascistas num apoio desmedido ao governo, porque é aqui que eles vão tentar desestabilizar. São as fake news, é o antipetismo, anticomunismo, é o debate da legalização do aborto, da legalização das drogas. Esse será um debate com muito maior dificuldade para a gente avançar na nossa pauta, na pauta que a gente gostaria. E a gente vai ter que estar na defesa. Nós precisamos entender que a gente está diante de um processo em que o fundamentalismo religioso e o autoritarismo e violência política se unificaram e utilizam o pânico moral para mobilizar as suas bases. E nós vamos ter que ser, neste ponto de vista, nós vamos ter que ser didáticos e pedagógicos, né, no Congresso Nacional e na sociedade. Eu queria muito que a gente pudesse estar fazendo o debate, né, para avançar, mas a gente vai ter que ter um debate, inclusive, de apoio ao governo para ele não ser desestabilizado nestas pautas. E esse é, sem sombra de dúvida, uma dificuldade. E aí, a Lucrécia, na última pergunta, fala isso, né?
E os sindicatos? Gente, nós temos que entender uma coisa que é o seguinte: hoje existe um conjunto de pensamentos sendo produzido politicamente, intencionalmente, disseminado por uma série de instituições na base bolsonarista, e não são só, mas entre elas, uma parte importante de igrejas fundamentalistas evangélicas. E não é todo evangélico que é assim, mas há um pensamento direcionado, politicamente intencional, que está sendo disseminado, porque são organizações de produção de ideias, de hegemonia. E a gente precisa ter as nossas, e precisa ter ponto de contato com as deles, precisa ter processos de discussão com relação a isso, precisamos disputar as ideias. E os sindicatos são fundamentais, e o movimento estudantil é fundamental, e os movimentos sociais são fundamentais, e as escolas são fundamentais. Nós vamos precisar entender este processo, e neste cenário os sindicatos precisam recuperar parte do terreno perdido num processo de crise de representatividade em que a direita e a classe dominante se aproveitaram para tentar destruir os sindicatos como instrumentos importantes da nossa sociedade. E nós vamos precisar recuperar a partir disso. E estando no governo Lula, né, sendo o governo Lula... Volta já, peraí. Agora eu acho que ele caiu mesmo. Voltou, Tarcísio. Abre o microfone. Prometo que eu estou finalizando. Não sei o que acontece. Cai e aí eu reapareço de repente. Não sei o que é. Mas vamos lá, prometo que estou acabando. E os sindicatos, portanto, têm papel fundamental nessa história toda. E aí eu encerro praticamente dizendo um pouco desse cenário que a gente está dizendo. A Tânia falava, é preciso unir forças nesta reta final e vamos precisar construir processos de unidade também no governo Lula. E nós, da esquerda, construímos unidades em torno de propostas, programas, mas nós teremos que ter mínima consciência de que não será o programa máximo que vai nos unir. Será um programa que, no início, é um programa de resistência e apoio para conseguir avançar. Já estamos fazendo isso na eleição, gente. Eu estou no mesmo palanque que o Alckmin. Imagina o que é isso, entendeu? Sabe o que é? Uma coisa, aqui no Rio de Janeiro eu nem conto para vocês. Eu estou no mesmo palanque que o Eduardo Paes. Eu sou vereador de oposição, entendeu? A gente está num processo de entender a gravidade do que está do lado de lá. Agora, hoje na Câmara, eu estava lá criticando o Eduardo Paes quando não colocava o plano de carreira dos servidores da saúde, porque essa era parte da pauta, essa é parte do que a gente não vai poder abandonar. Neste processo, o que a gente precisa ter a capacidade de organização, de trabalho de base, de anúncio, de não abandonar as nossas bandeiras, mas não se perder na admiração delas que pode nos fazer prejudicar e fortalecer o lado dessa extrema-direita que seguirá agindo. Eu tenho também esperança, gente. Eu também sou um realista esperançoso. Vocês sabem aquela máxima do Ariano Suassuna, né? O otimista é um chato... Não, o pessimista é um chato, o otimista é um bobo. Eu prefiro ser realista esperançoso. A gente está numa realidade muito difícil, mas eu tenho esperança no tempo que virá. O futuro está indeterminado, ele não está dado, ele não está delimitado. E, portanto, aquilo que nós fizemos agora vai possibilitar a construção de um futuro melhor. E este processo é contraditório, é tenso, é difícil, é complexo, mas a gente, com a força da luta, com a força da educação, que a gente aqui todos aqui somos educadores, né, trabalhadores da educação, tem uma parte importante do processo. A gente tem amigos professores que são bolsonaristas, temos alunos que são bolsonaristas, mas temos muito mais gente entre nós que muitas vezes estão dispostas a construir um futuro melhor. E nós vamos ter que ganhar essa eleição e vamos ganhar essa eleição, vamos comemorar a vitória no domingo e vamos juntar forças para reconstruir este país e reconstruir a possibilidade de que a gente avance nas nossas pautas. Como eu disse, lembremos, a gente precisa avançar na pauta econômica e precisaremos nesse ponto estar apoiando e pressionando o governo Lula, porque ele vai estar na negociação com o Centrão. Nós não podemos entregar tudo também, porque senão a gente está ferrado, né? Então a gente vai fazer isso. E na pauta do pânico moral, precisaremos seguir adiante com organização e trabalho de base para destruir isso, que é a mentira que vem do lado de lá, que é o pânico que eles criam do lado de lá, que não faz o menor sentido, mas precisaremos fazer também a batalha das ideias nesse campo. Há muito o que fazer, mas nada a temer, senão o correr da luta, porque é isso que nós seguiremos e é para isso que os sindicatos servem, é para isso que os movimentos sociais servem, para isso que mandatos como o que eu estou colocando a serviço também do Sinasef existem. E a gente vai seguir junto nessa luta, pessoal. Vamos com força, vamos com tudo, vamos com esperança, vamos torcendo, porque vai dar tudo certo e depois nós vamos ter mais trabalho.
Beijo, pessoal. Obrigado, viu? Muito Valeu, obrigado, Tarcísio, Tarcísio. um Valeu, abraço. querido. Foi muito bom. Obrigada, muito bom. Foi bom. Valeu, Pessoal, a Tarcísio. gente está encerrando essa atividade. Pede apenas para que ninguém saia daqui. O Tarcísio vai sair, mas a gente não, né? Porque nós vamos continuar numa reunião aqui para discutir um pouco as nossas orientações, né? Para, a partir de amanhã, o que fazer. Então, boa noite a todos, a todo o Brasil. Estamos acabando a gravação agora, o que vai ficar no ar ao vivo, e nós vamos continuar a nossa reunião aqui interna.